Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem. Hoje, nessa manhã, eu venho refletindo sobre uma mensagem que eu ouvi ontem e Deus também colocou em meu coração como cumprimento e eu gostaria muito de repartir com vocês, que fala sobre crer versus confiar ou equilíbrio versus sabedoria. Na verdade, as quatro têm interligações muito importantes para as nossas vidas. E eu gostaria de citar um exemplo claro de crer e não confiar no Senhor é a passagem de Pedro no barco que estava ali enfrentando ventos fortes e eles viam Jesus andar sobre as águas e ele pediu para ir ao encontro de Jesus. Jesus deu ordem para que ele vá ao encontro, porém ele deixou o medo tomar conta e ele creu no Senhor Jesus, mas ele deixou o medo tomar conta e não confiou que ele poderia chegar até ele. Refletir nessa passagem é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa crer e confiar, e não é. Nós cremos no Senhor, mas também precisamos confiar que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele tem poder para nos livrar de todo o mal. Amém? Exemplos de confiança também vemos em Esther, Abraão e entre outros mais na Bíblia. Esther precisava estar na presença do rei e ela confiou plenamente no Senhor pela tua segurança. Ela intercedeu, pediu ajuda em oração e é isso que nós temos que aprender. Nós nunca estamos sozinhos. Entrar num propósito é como entrar numa batalha e nós precisamos nos unir em oração. Amém? Esther, ela foi sábia, ela entrou em conexão direta com o Senhor para poder fazer o que ela tinha que fazer. Pois entrar na presença do rei era como um risco, como um risco de sua própria vida. Também se confirma essa leitura, em Abraão. Abraão confiou plenamente no Senhor. Ele teve uma fé invisível. Eu fiz anotações, eu preciso ler para vocês, gente. Mesmo sem saber o destino dele. Ele confiou plenamente no Senhor. Acreditou em Deus, que Deus é fiel para cumprir. Mesmo parecendo algo impossível, Deus agiu ao seu favor. Equilíbrio. Ele nos ensina nessa passagem paciência diante das promessas. Muitos anos à espera de um filho. E Abraão, já na sua velhice, teve sua promessa cumprida. Falamos de confiança, falamos em crer no Senhor. Ambas andam alinhadas, não é verdade? Mas agora vamos falar de equilíbrio. Não existe um exemplo maior do que a história da mulher sunamita. Sem sombra de dúvidas, além do equilíbrio, ela teve fé, confiança no poder de Deus. Amém? Se confirma essa história também em 2 Reis, capítulo 4. O que aprendemos com essa história? Ela nos ensina hospitalidade, fé, perseverança, confiança, presença e entrega. Ela foi um exemplo tão grande de equilíbrio. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando dessa história linda, porque quando deparamos com certas situações, nós perdemos totalmente o equilíbrio. E ela foi um exemplo gigantesco em relação a este tema. Para finalizar, sabedoria. Salomão, quem não conhece a história de Salomão, ali ele podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. O que ele nos ensina aqui? Nos ensina a crer na sabedoria divina. Sem ela, nós não conseguimos alcançar coisa alguma. E termos paciência nas situações adversas é termos, primeiramente, sabedoria em lidar com essas situações para podermos ter o equilíbrio. Quantas pessoas têm andado agitados, estressados por conta das rotinas esgotantes que enfrentamos, mas precisamos focar nesse equilíbrio, pedirmos a Deus sabedoria para poder trabalhar essa virtude. Amém? Que esses trechos venham impactar a sua vida quanto impactou a minha vida. Eu gostaria de lhe convidar,
Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe os vídeos e não deixe de ativar as notificações para todas, para que você seja avisado quando um vídeo novo for postado por aqui. Que Deus te abençoe.